Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus pela vossa vida. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre o ensino da palavra. Hoje queremos falar de uma das figuras importantes no Novo Testamento, o primeiro mártir cristão. A Bíblia fala que o primeiro mártir cristão da Bíblia, do cristianismo, foi um diácono chamado Estevão. Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, cuja função era ajudar os líderes da igreja. O nome Estevão tem origem do grego, que significa coroa, ou coroado, ou vitorioso. Bem, mas antes de falar mais um pouco de Estevão, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, ficar conosco até o final, para você aprender um pouco mais sobre esse homem de Deus chamado Estevão. Ele se destacou, sem dúvida alguma, pela sua fé forte e sabedoria, sendo conhecido por ser um pregador fervoroso. Acusado de heresia, Estevão enfrentou o trágico destino. Foi apedrejado até a morte, tornando-se então o primeiro mártir cristão. Estevão era um judeu de origem grega, que lhe permitia falar então com pessoas de diferentes culturas. Ele foi escolhido como um dos primeiros auxiliares, ajudantes, diáconos da igreja. Sua missão era organizar e distribuir alimentos e recursos aos necessitados, permitindo que os apóstolos se concentrassem na oração e na pregação do evangelho. Mas ele foi acusado injustamente de heresia contra Moisés e contra Deus. Então, Estevão foi levado até a ser julgado. Durante o seu discurso de defesa, ele se defendeu, resumindo então a história de Israel e denunciando os líderes judeus, acusando os líderes judeus de se opor contra o Espírito Santo e também de assassinar ao Senhor Jesus. A sua ousadia enfureceu ainda mais os membros do Sinédrio, de maneiras que fizeram um julgamento injusto. Estevão foi levado para fora da cidade, apedrejado até a morte, mas enquanto estava sendo apedrejado, ele orou para Deus perdoar seus agressores, entregou o seu espírito ao Senhor, e mostrando que era um homem de grande coragem e sua fé. A sua morte marcou o início da grande perseguição contra a igreja, mas também inspirou muitos crentes cristãos a manter sua fé em Cristo em todos os momentos de dificuldade. E o que nós podemos aprender com essa curta história de Estevão é que Estevão foi um exemplo de coragem e de viver e falar a verdade, mesmo diante da oposição perigosa. Estevão não teve medo de pregar sobre Jesus, confrontando as injustiças do Sinédrio, mesmo sabendo que poderia custar sua própria vida. Sua firmeza na fé nos inspira a sermos corajosos em nossas convicções, especialmente quando enfrentamos desafio ou perseguições. Além disso, Estevão nos mostra o valor do perdão, porque mesmo quando estava sendo apedrejado, ele orou a Deus perdoando seus agressores. Isso demonstra que um coração cheio do amor, compaixão, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, podemos aprender com ele que devemos perdoar mesmo aqueles que nos fazem mal, confiando que Deus, sim, fará a justiça conforme a sua onisciência. Estevão também nos lembra a importância de depender totalmente do Espírito Santo, sua sabedoria e o poder que vinha de uma vida cheia do Espírito Santo, guiada por Deus em cada passo que ele dava. Isso nos dá coragem a buscar uma vida de oração na igreja, entregando nossas ansiedades a Deus, confiando que ele pode, muito pode, capacitar a cada um de nós para enfrentar qualquer situação. Então a vida de Estevão, a história de Estevão, é chamada para nós, é uma chamada para nós viver uma fé autêntica, comprometida em todos os momentos que nós tiver que passar. Estevão, então, sendo o primeiro mártir cristão, ele dá um exemplo de como verdadeiramente um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e sabedoria, perante a todas as categorias de pessoas, no Sinédrio, entre os pobres, ricos, ele pregava simplesmente a verdade. Estevão não era um pregador que era politicamente correto, fazendo aliança com palavras para poder agradar A e B. Não, simplesmente Estevão deixava o Espírito Santo transmitir os oráculos revelados de Deus para confrontar a religiosidade hebraica decaída e apostasiada, que nós podemos seguir o exemplo de Estevão
e pregar a verdade a todos que precisam ouvir, porque a Bíblia Sagrada fala que só a verdade liberta. E se a verdade vos libertar, e a verdade não é algo, não é alguma coisa, mas é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livres. Esse, então, foi o primeiro mártir cristão da igreja primitiva, e depois disso, muitos outros também foram martirizados por causa do reino de Deus, do testemunho de Jesus. Deus abençoe a todos, fique com Deus e a paz esteja com todos vós.